Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula do Conquistar. Eu sou a professora Lúcia Santos, professora de arte, vou estar com vocês agora neste momento. Então, vamos para a nossa aula. Aula de número 15, arte. Pode mexer, pode mudar, que vira arte. Então, nosso objeto de conhecimento seria a concepção de arte, certo? Então, agora nós vamos partir para a nossa dúvida. Muito bem, e agora na nossa dúvida eu trago para vocês esse cenário aqui e eu gostaria de saber, eu faço uma pergunta, qual o sentimento, qual a sensação que essa imagem, esse cenário causou em vocês? Vou deixar essa pergunta e voltamos daqui a pouquinho para saber a resposta. Muito bem, então agora estamos aqui nesse cenário, aonde vocês podem perceber que é o quê? Predomina qual a cor? O vermelho, que é uma cor primária, uma cor pura, não é verdade? E o que destaca, tem esse contraste dentro da arte, vamos dizer que é a minha roupa, que contrasta com esse ambiente. Nós estamos falando nesse momento de instalações artísticas. O que é uma instalação artística? A instalação artística ela vai surgir no ano 60, a denominação de instalação. Mas antes desse período, os artistas eles já vinham, vamos dizer, caminhando em um processo de mudança, a partir das vanguardas artísticas, que nós já comentamos, mas vamos citar aqui o cubismo, eles começaram a inserir na obra de arte, né, o quê? As sensações táteis. Porque o cubismo teve o momento, certo? Dois momentos, o sintético principalmente, o analítico, quando eles fragmentavam as imagens e não conseguiam reconhecer, e quando eles voltam para o sintético, trazendo novamente as imagens, mas eles trazem um diferencial, que é essa caminhada, causar a sensação tátil no espectador. Como é que eles faziam isso? Eles colocaram na obra de arte, em um único plano, vamos chamar em uma tela, objetos como vidro, madeira, prego, para causar o quê? A sensação tátil no observador, né? Então o observador ele olhava aquela obra e de repente ele via aquele vidro, aquele pedaço, aquele caco de vidro e ele tinha uma sensação tátil que aquilo ali poderia cortar o prego, a madeira, aquela coisa áspera, pedaços de jornais e trechos até de reportagens. Isso aí, vamos dizer que foi o caminhar. Mas essas obras ficavam em um único plano, em uma tela, pendurado no museu, na parede de um museu. Esses artistas, no ano 60, eles vão causar o quê? Que o público não apenas observasse, mas que eles participassem da obra. E como isso vai surgir? Com as instalações no ano 60, né? Na década de 60, o que acontece? Eles surgem com as instalações onde o público poderia percorrer a obra de arte e, nesse momento, também interagir com a obra de arte. Não apenas ter a sensação tátil, mas poder manusear. E isso tinha que ser a proposta do artista. Quando você faz uma visitação em uma obra de arte, em uma instalação, não é verdade? Você tem que saber qual é a proposta desse artista. Você vai poder manusear? Você vai apenas observar? Você vai apenas percorrer? Então, você tem que saber qual é a proposta do artista e, a partir daí, você admirar, você sentir, você percorrer a obra de arte. Aqui nós estamos justamente nessa sala onde predomina essa cor primária, como eu falei para vocês, aonde o público ele pode o quê? Interagir, ele pode até sentar no sofá, nas cadeiras. Já pensou se eu estivesse aqui toda de vermelho também?
né, chamaria a atenção de vocês. Então, a proposta do artista na instalação é que o público ele se aproprie da arte, manuseando, percorrendo, tocando. Então, você pode mexer que vai continuar arte, certo? E aí, dentro desse contexto, como eu falei para vocês, a instalação surge na década de 60, nós temos um conceito básico sobre isso. Vamos ver? Os artistas que utilizavam do recurso da instalação, vejam bem, os artistas que se utilizavam do recurso da instalação geralmente estão preocupados em criar uma atmosfera diferente e instigar o público em uma apreciação com vários sentidos, não apenas o visual, certo? Então, vocês perceberam? Os artistas que criam a instalação, eles não querem apenas o contato visual, mas sim que o público possa interagir. Se essa é a proposta do artista, aquilo que eu falei para vocês, nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos a uma visitação em um museu, em uma instalação, em um ambiente artístico, para saber qual é a proposta, certo? E geralmente as instalações, eles são, em trabalhos em grandes formatos, Então, os trabalhos geralmente são em grandes formatos. Eles não vão ocupar apenas um ambiente pequeno, mas sim, eles são em grandes formatos, E aí nós temos também a utilização necessariamente do espaço como parte da obra. Por que o espaço é parte da obra? Porque quando o artista pensa em criar uma instalação, ele vai conversar com esse ambiente. Qual é a proposta? O que eu vou querer? Eu vou querer uma sala toda vermelha? Eu vou querer como se fosse um ambiente, vamos dizer, de guerra, de luta? Eu vou ter que conversar com esse ambiente, ver se eu vou poder fazer essa minha exposição nesse ambiente. E o público também, necessariamente, ele tem que conversar com essa obra de arte no momento que ele percorre, no momento que ele vai manusear as obras de arte. E o que acontece isso? É justamente na hora que tem o quê? A interação do público com a obra de arte. Por isso que pode mexer, pode mudar, que eu vou continuar sendo arte, que eu viro arte. Então, a instalação tem como proposta que o público tenha essas sensações, não apenas visual, mas a tátil. É o sentir, é o percorrer, é o pensar, o que está me causando, o que isso me causa. Como fica em um ambiente de grande espaço, ela não vai ser uma obra permanente, mas como é que eu vou perpetuar essa obra? Através da fotografia, da filmagem, eu vou perpetuar. Geralmente não é uma exposição permanente, porque nós sabemos que existem museus que têm uma exposição permanente. Por isso que as instalações são construídas em ambientes de grande espaço, às vezes parques, viadutos, ruas, praças, e o artista se apropria daquele espaço para falar. Muitas vezes é uma pegada de meio ambiente, a questão econômica, política. Eles fazem essa obra, que é chamada de instalação, para que o público possa refletir esse momento, o que o Brasil, o que o mundo está passando. Então, as instalações é justamente isso, a interação do público com a obra de arte, é o sentir, é o palpável, eu posso tocar, é algo porque antigamente, lá bem no passado, o que acontecia? As obras de arte apenas ficavam nas paredes dos museus, era intocável, às vezes tem até um vidro, às vezes tem um limite no museu que você não pode ultrapassar. E as instalações não, convida o público a tocar, a manusear. Por isso que também trabalhos em grandes formatos. Lá na década de 60, quando eles pensavam nessa criação, nesse formato de obra de arte, de trazer o público interagindo, não foi muito aceito, porque tinham o conceito que a obra de arte era intocável, tinha que ficar lá. E, de repente, esses artistas trazem esse tipo de obra de arte, esse tipo de exposição, onde o público consegue interagir, participar, mudar
a forma como estava organizado e ele vai continuar sendo arte. Então, pode tocar, pode mexer, que vira arte sim. E o ambiente, né, essa utilização, como nós já comentamos, que é um ambiente gigantesco, grande, de grandes proporções, o artista, quando ele pensa em fazer a sua obra de arte, ele traz a sua ideia, mas também pensando no público, como o público vai reagir a esse ambiente, como o público vai reagir a esse espaço. O público vai ter qual sentimento? De repúdio, de medo, de felicidade, de alegria? Vai também refletir o pensamento na atualidade. O que isso ocorreu? Por que isso ocorreu? Se eu manusear dessa forma, como é que vai ficar? Quer dizer, o público participando e, ao mesmo tempo, refletindo com aquela obra de arte que foi pensada por um artista dentro de uma realidade, vamos chamar, mundial, onde o público vai refletir, agir, pensar, que ele pode mudar também os seus conceitos, a sua forma de ver a arte, de experimentar, que ele também pode ser um artista, né? Então, pode mexer, pode mudar, que vai continuar sendo arte, que vai virar arte, certo? Então, agora nós vamos para o nosso checklist. Muito bem, eu gostaria de que vocês pensassem, já que nós estamos falando de instalação, aqui nesse ambiente que foi criado, essa instalação que foi criada, eu gostaria que vocês fossem até o final. Como é que vocês iriam fazer para chegar até o final da sala, passando por esses barbantes? Então, a instalação, né, essa palavra instalação que surgiu nos anos 60, eles tinham esse pensamento, justamente, que o espectador, né, que fosse visitar uma obra de arte num espaço amplo, como nós estamos aqui, ele pudesse interagir, ele pudesse participar dessa obra. E nesse momento, quando nós pensamos, né, fazendo uma releitura de uma outra exposição que já aconteceu e que nós vamos ver mais tarde, é justamente quando o espectador chegasse, ele teria que passar por esses barbantes para poder observar as outras obras de arte que nós temos aqui. Como isso faria? Como vocês fariam? Não é verdade? Como o espectador teria como atitude para observar as obras de arte? Então, essa interação de uma instalação que acontece, né, nessa exposição de uma instalação, que essa interação com o público, como isso acontece? Quais são as possibilidades que o espectador vai ter para justamente ter acesso a essas obras? Então, essa era a grande sacada dos artistas que trabalharam com as instalações, ok? E aí nós temos mais alguma coisa. Então, o que isso tem a ver? Tem a ver com relacionada à arte contemporânea. Professora, o que é arte contemporânea? A arte contemporânea é tudo que é pensado, que é realizado nos dias atuais, certo? Que nós temos possibilidade de participar, é algo contemporâneo, certo? Então, as instalações lá na década de 60 é uma arte contemporânea, é denominada uma arte contemporânea, certo? Mas tem um cara que iniciou e que pensou aonde nós fizemos essa releitura da obra deles. Vamos ver? Então, Marcel Duchamp, né, 1887 e 1968, entre 1938 e 1942, o artista elabora obras nas quais se apropria dos espaços como as milhas de barbante. Então, nós fizemos uma releitura dessa obra-instalação que ele criou. Olha o período que ele criou entre 1938 e 1942. Olha só o tempo. E é algo tão atual que os artistas contemporâneos ainda continuam se apropriando desse pensamento, dessa interação com o público, certo? Então, nesse momento, quando o público tem essa participação, que ele consegue mudar, mexer,
e que vira arte, isso é a instalação, que é num ambiente grande, onde o público pode sim participar, certo? E agora nós vamos para a nossa dica. Muito bem, então, falando um pouquinho sobre instalação, se eu pensasse nesse momento que esse ambiente aqui da instalação e que o artista, né, solicitasse que todos os participantes teriam que, para visitar esse ambiente dessa instalação, eles teriam que vir com roupas vermelhas. E aí vamos tirar uma fotografia. Como seria essa fotografia, vocês imaginam? Então, isso também é a proposta que o artista pode fazer no momento que ele pensa na instalação. Então, dentro de um ambiente que geralmente é um ambiente amplo, um ambiente espaçoso, tem toda uma proposta para a visitação desse público, porque esse público tende ao quê? A participar, a interagir com a obra de arte que é a instalação. E aí nós temos o nosso Anote Aí um, vamos ver? Então temos o seguinte, os artistas buscavam trabalhar em cima dos ambientes, criando novos cenários e provocando o público a interagir com as obras. Os artistas buscavam trabalhar em cima dos ambientes, criando novos cenários e provocando o público a interagir com as obras. Já pensou? Então, nesse momento, certo? Aonde se o artista solicitasse que todos viessem com roupas vermelhas e que pudesse apenas tirar fotografia aqui nesse ambiente. Já pensou? Ou então, sentada no sofá. A professora Lúcia está em destaque porque a roupa tem um contraste do azul com o vermelho, não é verdade? Então, esse contraste causa essa sensação que eu estou aqui, mas se de repente vocês estivessem todos de roupas vermelhas, vocês estavam o quê? Inseridos na obra de arte, certo? Mas aí nós temos também outra dica, vamos ver? E aí, no Anote Aí, nós temos o seguinte, na maior parte das vezes é montado em espaço de arte, como museus e galerias. Entretanto, pode também ser realizado ao ar livre, que é o quê? É a instalação. É justamente como nós já comentamos, que a instalação ela pode ser feita em ambientes, em praças, tá? Em viadutos, em avenidas, que é justamente para que o público possa refletir, pensar, incomodar, ser inquietado. O artista ele vai buscar essa inquietação do público. O público, quando vê uma instalação, ele tende o quê? A tocar, a mexer, a mudar, mas vai continuar sendo obra de arte, porque essa é a intenção de quem? Do artista. Então, a instalação surgiu lá na década de 60, mas já vinha engatinhando há muito tempo atrás, certo? Então, essa dimensão, essa proporção que a instalação causa, nessa sendo dimensão enorme, que vai ser perpetuada através do quê? De uma outra arte, que eu já comentei com vocês, que é a fotografia, é a filmagem, certo? Então, a instalação ela tem esse poder de trazer essa reflexão, essa participação do público. Com isso, pode mexer, pode mudar, que vira arte. E agora nós vamos para o nosso encerramento. E então, gostaram do conteúdo? Querem ter mais acesso a conteúdos interessantes? É só nos seguir em @centrodemídia_am e nos marque com hashtag Projeto Conquistar Seducan. Então, até breve!